análise de Miguel Sousa Tavares às segundas-feiras no Jornal da Noite. Olá, Miguel. Olá, muito boa noite. Boa noite. Usando uma das expressões do Presidente, um cheiro de pré-campanha. Neste perfil há algum cheirinho de pré-campanha ou nem por isso? Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que quando ele disse um cheiro de pré-campanha, aquilo que ele queria dizer é um mau cheiro de pré-campanha. Isto em relação às declarações de sábado. Em relação às declarações de sábado. Eu acho que não, espero que não, porque obviamente não cabe a um Presidente da República em funções estar a indicar o seu sucessor, seja diretamente, seja indiretamente, seja através de nomes concretos ou através de qualidades elencadas. E depois deixa-me dizer também que nas qualidades que ele diz que são necessárias ao Presidente da República, a grande maioria são banais, são verdadeiramente banais, toda a gente acha isso. E outras lugares comuns. São lugares comuns, Sim. Completamente. Quer dizer que é preciso estar preparado para estudar os dossiês, que é que isso quer dizer? Que não está, não é? Que vai para Belém para não estudar dossiês, não é? E outras que não são banais, são qualidades que ele não tem praticado. Nomeadamente no sábado. Nomeadamente no sábado. Quando Podes ele diz desenvolver, que o Presidente deve ser árbitro acima dos partidos, eu acho que Cavaco Silva crescentemente, perigosamente, não só para o seu prestígio pessoal, mas também porque de facto estamos em ano de eleições e é de prever que não haja uma maioria absoluta, o que quer dizer que os meses finais do mandato de Cavaco Silva vão ser extremamente delicados em tentar formar um governo de coligação ou arranjar uma maioria parlamentar na Assembleia e, portanto, eu digo que perigosamente ele vem-se encostando cada vez mais ao PSD. E no sábado culminou com isso, quando, a propósito, eu não vou agora aqui julgar as dificuldades contributivas do atual Primeiro-Ministro, mas é um tema político em qualquer país do mundo. Foi uma questão de discernimento, mau discernimento do Presidente da República. Não, é uma questão de cobertura ao atual governo, o que contrasta, obviamente, com aquilo que foram as relações dele com o anterior governo socialista, que começaram por ser tensas e acabaram por ser declaradamente hostis da parte do Presidente. Portanto, eu acho que não faz sentido que, a propósito de uma questão que se levantou, bem ou mal, com fundamento ou sem ele, da situação contributiva do Primeiro-Ministro, que o Presidente da República deve dizer que cheira à campanha eleitoral. Que minimiza a questão. Qual seria então a resposta adequada, no teu entender? Para onde é que ele deveria ter ido na resposta? Eu acho que ele devia ter ficado calado. E acho, sobretudo, que o tom, mesmo agora nos roteiros que assinala no seu 9º ano de mandato, o tom como ele se refere sempre aos senhores agentes políticos, como se fosse uma pele que ele não veste, ele que deve ser o político que mais anos está em funções, e como fala do cheiro à campanha eleitoral, ele que disputou 5 campanhas nacionais, foram as que disputou enquanto Presidente do PSD, são coisas que não faz sentido. Mas eu acredito que ele é sincero. Ele acredita que não é um político, que está ungido pelo Espírito Santo e pelos portugueses, muito para além do mecanismo democrático. E do que não há dúvida, Miguel, é que esta cláusula do IMI já é uma arma a nível político, com o PS a dizer que irá acioná-la de novo se for governo. Oxalá o PS, se for governo, cumpra essas e várias outras promessas que tem vindo a fazer. Não são assim tantas, mas algumas têm feito. Eu, em relação ao IMI, deixa-me dizer-te o seguinte: nós somos provavelmente os portugueses dos 3 países que mais têm proprietários de casa própria, que mais gente vive em casa própria. Porquê? Porque não temos mercado de arrendamento. É uma história conhecida e sabida, etc. E, portanto, as pessoas foram empurradas para comprar casa própria. Mas o português, quando compra uma casa, paga ao Estado na compra. O equivalente, de antes chamava CIS, agora já não lembro como é que se chama. Depois paga o IMI durante. E se vender, paga mais-valias. Ou seja, é permanentemente perseguido para além das taxas camarárias, algumas das quais já não são tão baratas como foram, e para além do capital e dos juros que paga por empréstimos ao banco. Somos alegadamente o segundo país, depois da Dinamarca, que mais tributa o património a este nível. Depois, eu defendo uma coisa, eu acho que por princípio, quer dizer, esta coisa da gente acha que pagou o IRS e que está salvo, e que a seguir o dinheiro é seu, é um logro. Eu acho que o Estado devia fundamentalmente ter apenas 2 impostos relativamente às pessoas. Era o IRS, que tributa o seu rendimento, e o IVA, que é um imposto europeu obrigatório sobre transações. Mas, mesmo que tributasse mais o IRS, dissesse, olha, tu ganhas 100, tu vais pagar 70 desses 100, a seguir deixava-nos em paz, para que a pessoa a seguir possa planear a sua vida. Não é possível planear a vida das pessoas normais com impostos sobre tudo e mais alguma coisa. A gente parece que abre a boca e para respirar pagou o imposto e não larga nunca mais. E repara, por exemplo, se tu, no desespero, a pessoa diz, eu não posso pagar isto em mim, eu vou vender a casa, cai em cima as mais-valias, como agravante é que o coeficiente de atualização não tem que ver com o coeficiente que o imobiliário atualizou. Claro. E, portanto, as mais-valias são
imensas. E ainda por cima, tu podes comprar uma ruína, pediste um empréstimo ao banco, transformas a ruína num prédio, fazes obras, mas se tiverem passado mais de 5 anos, o Estado não valoriza as obras no imposto de mais-valia. Então vai criar problemas aos cidadãos, aos bancos. A regra do Estado parece ser assim: onde há dinheiro, eu vou lá. E o que dizer, Miguel, deste balanço agora conhecido? Não me parece famoso, eu não sou... Embora todos nós estejamos a tirar um curso intensivo de banca, graças à Comissão de Inquérito ao BES, eu não sou especialista na matéria, mas digo que não me parece famoso se considerarmos que o novo banco, tal como dizia a publicidade quando ele apareceu, nasce sem dívidas, nasce sem passivo, nasce sem contenciosos, nasce sem créditos duvidosos que foram chutados para o banco mau e nasce com uma capitalização à cabeça de 5 mil milhões de euros, mais depósitos da ordem dos 60 mil milhões de clientes e a melhor carteira bancária em termos de empresas. E, portanto, à partida tudo parecia um mar de rosas e torna-se um bocadinho incompreensível como é que, ao fim de 4 meses, se perdem 470 milhões de euros. Mas com previsão de lucros, segundo o Stock da Cunha, em 2016. Pois, e até lá. Quer dizer, se for, se ele tiver que ser vendido antes disso, e foi-nos prometido que seria vendido antes disso, como é que é? Como é que se vende um banco que está nesta situação e a perder dinheiro? Não sei, como eu disse, não sou especialista em banca. Agora, parece-me um bocado, os números parecem um bocadinho alarmantes. Em relação a esta questão que está pendente e que tem levado a tantos depositantes, ou pelo menos aqueles que compraram papel comercial do BES, a protestar nas ruas, a Stock da Cunha diz que não desiste de encontrar uma solução, mas que o Banco de Portugal é que tem a faca e o queijo na mão. Pois, vamos talvez assistir a um novo jogo de culpas, não é? Eu penso que é difícil ter uma posição sobre a situação, não sabendo ao certo como é que isso foi comercializado. Eu não duvido que tenha havido clientes a quem o banco seduziu com esses produtos, dizendo que eram seguros, e outros que foram lá por vontade própria. Não é? Adiante falaremos nisso a propósito de outro assunto, sobre a venda de papel comercial pelos próprios bancos, vender o pelo do próprio cão aos clientes. Exatamente. Miguel, este pode ser um caminho eficaz para tornar um sistema financeiro mais transparente em Portugal? Com certeza que são precisas medidas legislativas, a experiência diz-nos que sim. A história dos chamados conglomerados, daquilo que são bancos que ao mesmo tempo têm grupos empresariais que lhes pertencem, é uma história complicada, porque à cabeça não faz sentido. Um banco existe para financiar empresas, não existe para ter empresas ele próprio. Agora, às vezes, isso sucede porque herdou massa falida. Aconteceu, por exemplo, em relação ao BES, com parte dos hotéis Tivoli, viram-lhe parar as mãos por débitos, por créditos que tinha que não foram pagos. E podemos pensar no BCP, que é um banco que nasce à partida pela junção de vários grupos empresariais que querem ter o seu banco privado para estarem melhor relacionados com a banca, terem mais facilidades de crédito. Portanto, é muito difícil de evitar isso. Agora, uma medida legislativa que eu acho que deveria ser imediatamente implementada, de facto, é a proibição de um banco vender aos clientes produtos próprios, exceto se o cliente, por escrito, declarar que voluntariamente é ele que quer comprar. E é ele que quer comprar e está consciente do que aquilo é. Do risco. Porque, de outro modo, de facto, os bancos que têm que gerir as poupanças dos clientes podem estar a canalizá-las em benefício das suas próprias empresas. Mas isso não resolve todos os problemas, porque mesmo que isso seja assim, o banco pode pegar em dinheiro dele próprio, como se viu no caso BES, e enfiá-lo nas empresas que são do grupo. E isso aí é que eu acho mais complicado de conseguir evitar por via legislativa. E esta ideia do Bloco de Esquerda de engajar ainda mais o próprio Banco de Portugal, ou seja, que seja o regulador dos mercados a supervisionar os produtos que são vendidos aos balcões, sempre presente, nunca nada a ser feito sem passar pelo Banco de Portugal. Eu acho que isso será talvez mais da CMVM do que do Banco de Portugal. A CMVM é que tem que responder pelos títulos que chegam ao mercado. Não é? Agora, o Banco de Portugal, obviamente, que tem um papel regulador importantíssimo. Evidentemente que eu acho que falhou não apenas na supervisão do BES, mas há uma coisa que é verdade, clara: nem tudo é supervisionável. E quem quiser fazer batota vai sempre conseguir. Miguel, muito obrigada. Até à próxima semana.